vídeo de hoje, nós vamos dar sequência ao episódio 4 do Contando a Nossa História pra vocês. Então fica no vídeo. Fala família, tudo bem com vocês? Thiago, vocês aqui para mais um vídeo do Casal Buscapé. Oi gente, tudo bom? Carol aqui também, né? Hoje a gente veio dar prosseguimento a contar a nossa história, né? Como a gente contou, a gente está contando nossa história em alguns vídeos. Já temos 3 vídeos aqui, se você não assistiu, eu vou deixar no cardzinho aqui, tá? Da playlist dos 3 primeiros vídeos. Para que esse vídeo faça sentido, é interessante que você vá lá e assista esse primeiro vídeo. Tenha noção mais ou menos como é que a gente fez para se planejar para vir para Portugal, de onde a gente tirou essa ideia, como foi nosso planejamento até a gente chegar aqui. Exato. E no último vídeo, a gente parou no nosso primeiro dia em Portugal. A gente saiu do aeroporto, né? O Edgar foi buscar a gente, nosso amigo foi buscar a gente, trouxe a gente para as Caldas da Rainha, né? Levou a gente para as Caldas da Rainha. Por acaso, hoje a gente não tá nas Caldas, a gente tá aqui em Lisboa, no Parque da Alameda, tá? A gente já soltou um vídeo mostrando como é que é esse parque aqui, alguns detalhes desse parque. Nesse mesmo dia que a gente gravou esse vídeo, eu vou deixar no cardzinho aqui para você assistir esse vídeo também depois, mostrando as belezas de Lisboa aqui no Parque da Alameda, no Jardim da Alameda. Mas hoje o assunto é contar como foram os nossos primeiros 3 meses aqui em Portugal. E você vai descobrir aí quais foram os nossas pendengas, dificuldades e descobertas, né? Também tiveram muitas descobertas. Eu acho que a tônica desse primeiro vídeo, dessa primeira parte do vídeo, são as descobertas, né? Porque no último vídeo a gente contou que a gente chegou, descansou um pouquinho e depois saiu pela cidade das Caldas da Rainha para descobrir a cidade. Nos perdemos, porque a gente não fazia a mínima ideia como a gente voltava para casa. Tudo muito novo, tudo muito diferente. E foi nesse dia, no nosso primeiro dia aqui em Portugal, que nós tivemos um contato, mas assim, com os portugueses. Lembra, Cis? Que nós paramos em frente a um mural onde tinha um mapa, só que a gente não conseguia se localizar. O celular, a gente ainda não tinha internet da cidade, obviamente era o primeiro dia que a gente tinha acabado de chegar. E aí a gente foi pedir informação para um português e ele foi muito solícito, ajudou a gente, assim, ó, de uma forma, né, Thiagueiras? Conseguimos ir para casa, tá? E naquele dia a gente descobriu que a gente estava perdido na rua de casa. Pode para casa. Era na rua de casa. E aquele dia nós tivemos o primeiro impacto, assim, bom, a gente ouvia falar que as pessoas aqui eram um pouco mais ignorantes, né, no jeito de falar, assim, sabe? Mais grossa, mais... Não digo grossa, digo seca, né, assim. E naquele dia não, o pessoal foi muito solícito com a gente, muito agradável. E aí foi nosso primeiro contato, né? Acho que ali já foi meio que um prelúdio para o contato que a gente teria com os portugueses, que sempre foram muito assim. Acredito que a gente teve muita sorte de ter contato com muita gente boa. Isso. Principalmente os portugueses foram muito... A gente foi muito ajudada pelos portugueses. Mas a gente também não quer embelezar isso pra vocês não, tá? Porque a gente também teve alguns momentos aí difíceis. Tivemos algumas pessoas que nos maltrataram, com certeza. Mas a gente, na grande maioria, né? Às vezes a gente foi muito mais bem tratado do que mal. E a vida é feita disso também, né? Não vamos começar com mimimi também, porque a vida tem gente ignorante em todo canto. Exato. E a gente tem que saber lidar com essas coisas. Mas... o assunto do vídeo é contar como é que foram as nossas primeiras dificuldades. Assim, essa primeira semana, para falar a verdade, foi uma semana de descoberta, né? Nossa primeira semana em Portugal foi uma semana de descoberta. E aí, na verdade, as nossas primeiras semanas foram assim, né? Lembrando, assim, a gente chegou no dia 2 de fevereiro aqui, mas como a gente já tinha vindo psicologicamente preparado, financeiramente preparado, a gente já estava meio que já situado ali nas Caldas da Rainha. Nessa primeira semana, no dia 11, mais especificamente, se eu não me engano, a gente foi numa excursão para a Serra da Estrela. Foi super, hiper divertido. Foi a primeira vez que a gente viu neve. Vou colocar umas fotos aqui para vocês. Na verdade, no vídeo passado, um vídeo atrás, eu coloquei um videozinho da Carol caindo na neve, se estrambelhando na neve lá. Foi o vídeo das nossas 7 maravilhas em Portugal. Exato. No vídeo das 7 maravilhas, eu vou colocar no card aqui também para você assistir depois. Tem bastante vídeo, tem coisa interessante aqui para vocês verem depois. E a gente foi e encontrou neve pela primeira vez. A gente que é do Espírito Santo, nunca viu neve na vida, era só em televisão, de longe. E ter o primeiro contato assim com a Serra da Estrela foi muito legal, muito legal. A gente já foi lá mais 2 vezes, quase todo ano a gente vai lá, a gente gosta bastante. Mas foi a nossa parte de turista, né? Foi a nossa fase de turista ali. Nessa etapa a Carol já estava trabalhando no Coelho e eu estava à procura de trabalho.
né? Imprimi aí, nossa, eu gastei pelo menos uns 30 euros aí com currículo, Foi muito. sabe? O Thiago, ele imprimiu muito currículo, vocês não estão entendendo. Até porque a nossa ideia era o quê? Como eu já tinha conseguido alguns clientes desde a época que a gente tava no Brasil, eu falei, pô, chegar lá eu acho que não vai ser tão complicado de achar alguma coisa na minha área, né? Porque se eu conseguir estando no Brasil, imagine estando lá. Esse era o pensamento inicial, obviamente, tá, gente? Pois, mas nós já tínhamos nos preparado nesses casos, isso não acontecesse, que nós íamos para qualquer outra área, né? Assim, a minha fase de procura de trabalho durou 2 meses especificamente. Eu fiquei praticamente 2 meses aí entregando currículo em tudo quanto é lugar lá da cidade. Não 2 meses inteiro, mas pelo menos um mês aí. Eu fiquei entregando currículo lá pelas Caldas, esperando alguma resposta e assim... Chegou uma hora em que a Carol estava trabalhando no Coelho e eu estava entregando o currículo e não tinha nenhuma resposta. Então, chegou uma hora em que a ficha estava meio que caindo, assim, que eu não ia conseguir nada na minha área. Eu já expliquei para vocês em outro vídeo o porquê disso, né? Porque as Caldas da Rainha, ela não é uma cidade tão propícia para minha área, né? Eu já expliquei isso nesse vídeo que eu vou deixar no card aqui. Tá? Eu sou designer e as Caldas da Rainha, ela tem a faculdade de designer, então era meio inviável que eu encontrasse trabalho lá. Assis, eu acho que mais do que isso também, quando a gente tenta dar alguma dica aqui pra vocês, são dicas que nós aprendemos na pele da pior forma. Ou seja, nós viemos pra cá no inverno, fevereiro era inverno, e a gente sempre fala pra vocês que inverno não é uma boa época, né, Thiago? Pois, também assim. Por isso, também por isso. E nós passamos por essa dificuldade de não conseguir emprego imediatamente, justamente porque era inverno. Então, assim, não tinha muito pra onde correr, né? Pois. E aí, o que acontece? Eu enviei currículo, vi que não teria resposta. O que a gente fez? Eu comecei a abrir, então, meu leque para outras alternativas. Para outras cidades, outras áreas, né? Para ver se a gente teria um aceite interessante. A verdade é assim, eu encontrei algumas ofertas, e tive uma oferta lá em Leiria, né? Foi. Eu passei praticamente uma semana fazendo um curso lá em Leiria. Eu já contei sobre essa experiência. Se couber, eu só posso colocar 5 cards nesse vídeo. Acho que não vai caber, eu vou deixar na descrição aqui, se não couber aqui no card. Um vídeo contando uma das minhas experiências profissionais aqui, que foi bem interessante. Eu passei uma semana fazendo um treinamento lá em Leiria. Corre lá no vídeo pra você descobrir que treinamento que era esse. Pois, a gente mora nas Caldas e para ir para Leiria eu tinha que pegar o comboio, então era um pouco complicado. Gastei uma grana para poder fazer esse treinamento. E aí só na última semana, assim, no último dia, na verdade, de treinamento. Tudo bom? Chegou alguém aqui para visitar a gente. Olha. Aqui. Que bonito. Ali, ó, quem tá ali, ó. Ó. Vem dar oi pra gente aqui, ó. Coisa bonita. Desculpa, gente, tela preta. Vamos lá, continuando aqui. E aí, depois de uma semana fazendo esse treinamento, no último dia que eles foram falar do que seria esse treinamento. Você vai ficar curioso para saber do que seria esse treinamento, o que eu teria que vender, né? Depois que terminasse esse treinamento, eu vou deixar o videozinho no cardzinho ou na descrição aqui para você assistir depois. Mas essa foi uma experiência assim. Depois que eu descobri o que eu teria que vender, eu descobri que seria inviável, eu acabei desistindo e voltando para casa frustrado depois de uma semana de treinamento, porque eu já não teria mais essa oferta de trabalho. Então eu tive que procurar outras coisas. E aí foi numa dessas, né, que depois de 2 meses procurando, a gente foi fazer compra no Pingo Doce, e assim, despretensiosamente, a gente acabou encontrando a oferta de trabalho, que foi a que eu consegui no restaurante. Que eu já contei em vídeo aqui também como é que foi a experiência no restaurante. Quando a gente fala pra vocês que nós temos uma frase que vai com a gente muito dos nossos dias, que é aquela frase: deu tudo muito certo até agora pra começar a dar errado. Então a gente tinha essa máxima, sabe? Tipo, tá difícil, foram quase 2 meses, né? Uma procura. Mas a gente pensava, cara, uma hora vai começar a dar certo, a gente não tá passando aperto ainda e as coisas vão começar a acontecer, né? E foi mesmo isso, né, Thiago? Quando a gente já não tinha mais solução, quando a gente não via a opção, foi onde Deus abriu a porta, né? E num dia, assim, muito despretensioso, nós fomos numa compra simples no Pingo Doce. O Thiago, eu entrei pra dentro do mercado e ele, curioso, como sempre, foi olhar o quadro lá de informações lá do Pingo Doce, e foi lá onde ele conseguiu o contato de um restaurante. Essa história vocês também já sabem. Por acaso já contei, já tem vídeo aqui falando. Então assim, foram 2 meses bem complicados esses 2 primeiros meses, porque a Carol só que estava trabalhando,
E em teoria, a gente ainda estava gastando o dinheiro que a gente trouxe do Brasil. Isso levando em consideração que nesses 2 primeiros meses, se eu não me engano, a Carol não recebeu. A Carol só vai receber receber 2 meses depois. A Carol só foi receber da fábrica de coelho praticamente no 3º mês que ela estava trabalhando lá. Nessa altura, eu já tinha entrado no restaurante. Eu demorei 2 meses para conseguir trabalho. A Carol conseguiu trabalho com 15 dias. Então, assim, 1 mês e 15 dias praticamente a Carol ficou trabalhando sozinha, sustentando a casa em teoria, mas a gente estava gastando também o dinheiro que a gente trouxe do Brasil. Então, era algo meio que programado. Sim, e quando a gente fala de aperto, a gente gosta muito de dar dica para vocês, e a nossa dica foi que, assim, nesses primeiros meses, nesses 2 primeiros meses, nós havíamos nos preparado, obviamente, financeiramente, e nós havíamos preparado psicologicamente para tudo que pudesse vir a acontecer. Como eu já disse para vocês, nós tínhamos uma ideia de compra, né, Thiago, que nós fazíamos, do que nós faríamos na compra, e nesses 2 meses nós tivemos que pôr em prática tudo aquilo que nós havíamos planejado naquele 1 ano e meio passado, né, para trás. E quando a gente ia pro supermercado, gente, vocês não estão entendendo. Pensa em 2 meses que a gente comeu muito mal, porque assim, a gente veio com uma imagem do Brasil, com uma ideia de compra mensal, do que a gente comeria e tal. Só que chegando aqui a gente não conhecia produto nenhum, não conhecia marca nenhuma, então a gente experimentou muita coisa, comprava cada macarrão horrível, os óleos lá horríveis. Que a gente comprou foi horrível. O leite mesmo que a gente comprou, o leite errado. Mas assim, na prática a gente fez algumas coisas erradas e é super normal também. Foi mesmo igual criança, assim, começar do zero mesmo. E era engraçado porque, tipo assim, a gente veio com dinheiro, obviamente, nós tínhamos uma reserva, só que a gente não queria gastar tudo no 1º ou 2º mês porque a gente não sabia como seria o futuro. A gente não tinha ainda uma perspectiva muito grande, assim, do que iria acontecer, quando que a gente ia começar a rodar o euro, né, a ter euro rodando na nossa mão. Então, porque a prioridade, assim, quando você vem do Brasil pra cá, a sua prioridade é começar a rentabilizar em euro. Exato, parar de gastar o dinheiro que trouxe do Brasil. Esse era o nosso pensamento. Sim. Sempre, né? Nós economizamos muito, então a gente ia pro mercado e eu ficava louca, via chocolate a 1 euro, via aquelas coisas, né, Thiago? Tipo assim, porque o supermercado aqui tem muita variedade, você fica louco realmente. Só que a gente precisou focar e a gente tinha uma máxima com a gente, assim, que eu e o Thiago, nós tínhamos 2 luxos. Eu tinha o meu luxo do mês e ele tinha o luxo dele do mês. E a gente tinha... Era muito engraçado, né? Era curioso. E a gente cumpria isso, porque a gente não sabia até quando a gente ia ter dinheiro pra se sustentar aqui. Então a gente tinha que economizar o máximo que a gente podia. Então a gente comprava o básico do básico na compra de carne. Gente, eu juro pra vocês, a gente passou esses 2 meses comendo frango e comendo carne de porco, né, Assis? Não, foi basicamente. Porque era o mais barato que tinha, era carne de frango, carne de porco e ovos. Era isso que a gente podia comer, porque senão a gente não tinha noção de quando é que a gente ia ter dinheiro, pra quando mais a gente ia ter dinheiro. Então era isso, era aquela compra enxugadinha de no máximo 50 euros, no máximo, assim, ó, pensa. Pois, nesses primeiros meses a gente gastava bem pouco. Bem pouco mesmo. Ficou mais tranquilo depois que eu comecei a trabalhar no restaurante, porque aí trabalhando no restaurante, tipo, os 2 trabalhando ficava bem mais fácil, e também no restaurante eu geralmente almoçava e jantava lá no restaurante, então a gente acaba economizando um pouquinho. Por isso que é uma ideia, você trabalhar na restauração é interessante. Muitos restaurantes deixam você levar alguma coisa para casa, comida para casa. No nosso caso não, mas assim, é o fato de eu almoçar e jantar no restaurante fazia alguma diferença no começo. Em casa, obviamente. E dito isso, também nós tínhamos como nós chegamos no inverno, nós separamos um dinheiro para que nós pudéssemos, né, Thiago, comprar um casaco. Então, eu comprei um casaco de frio e o Thiago comprou outro casaco de frio. Ou seja... Era o que a gente tinha. Não tinha muito luxo, não. Compramos o mais quente que tinha e falou, cara, é isso aqui, vambora, vamos dar o nosso máximo. Vai ser uma hora as coisas vão melhorar. E compramos também na época, você lembra disso, que a gente comprou aquelas touquinhas de 3 euros com aquelas luvas de 3 euros pra gente se esquentar, porque tava muito frio e a gente não podia gastar muito dinheiro. E foi isso, assim, o nosso começo, entendeu? Os nossos primeiros 3 meses aqui foram bem meses de adaptação, assim. Como a gente falou nos outros vídeos, a gente saiu do verão no Brasil, 37 graus, para chegar aqui em Portugal tava 7 graus. E a gente não tava acostumado com o frio daqui. Hoje, tipo, a gente deve estar fazendo uns 10 graus, a gente tá com essa roupa aqui, sem tá casaco, relativamente tranquilo, mas é porque o nosso corpo já acostumou. Depois de 4 anos aqui, as coisas já ficam mais naturais. Mas, tipo, se vindo do inverno, sempre viveu no Brasil e de repente cai aqui num gelo,
até se adaptar demora um pouquinho. Então você tem que ter, sabe? O bom, assim, é que a nossa pior fase aqui em Portugal, que foi esses 3 primeiros meses, até os 6 primeiros meses ali, que é o próximo vídeo que a gente vai fazer, a nossa pior fase foi no começo. Então, tipo assim, foi a época em que a gente estava encantado com Portugal, vislumbrado com as novidades. Então, assim, foi interessante mais por isso, porque a nossa fase mais difícil foi quando a gente ainda estava naquela fase da paixão. Então, meio que passou assim, despercebido, de certa forma. Uma coisa compensava a outra, sabe? A gente ficava triste por algumas questões, mas depois a gente lembrava, putz, estamos na Europa. Não, e assim, nem por isso. Hoje, quando a gente olha pra trás, às vezes a gente vê algumas fotos do apartamento que a gente morava, a gente fala, gente, como é que a gente conseguia morar nesse lugar? Como é que a gente morou nesse lugar? Ou como é que a gente comia isso? Como é que a gente vivia assim? Isso lá no começo, Hoje né? eu quase não compro carne de porco em casa. Foi muito engraçado, gente. Mas assim, esse vídeo contando um pouquinho dessa nossa história desses 3 primeiros meses iniciais é pra te mostrar, você que tá aqui em Portugal ou que vai vir, é que assim, todo mundo passa dificuldade. Até quem tem o planejamento mais exato, o planejamento mais fixo, né? Assim, passa dificuldade, porque nós tínhamos um planejamento fixo, nós tínhamos nos preparado muito bem e mesmo assim nós passamos dificuldade. Olha a chuva, que legal! Tá começando a chuviscar aqui, mas basicamente o que a gente queria falar nesse vídeo era justamente isso. Falar pra vocês um pouco das nossas experiências aqui nesses 3 primeiros meses em Portugal. Não foi fácil, mas em contrapartida a gente veio muito focado no que a gente tinha que fazer. A gente veio muito certo das tarefas que a gente tinha que executar, do caminho que a gente tinha que percorrer. Então acho que por isso que deu muito certo, né? E aí no próximo vídeo a gente vai contar como é que foram os 6 primeiros meses. Os 6 primeiros meses foram cruciais porque foi o tempo que a gente demorou para se estabilizar aqui em Portugal. Os 2 trabalhando ali, quanto a gente economizava, como é que a gente fez para equalizar as nossas contas. Foi quando a gente comprou o nosso carro, né? Foi nessa fase aí. Basicamente a nossa mudança de cidade, por que a gente mudou. A gente vai contar mais ou menos alguns detalhes pra vocês. E foi nesses 3 primeiros meses que nós percebemos que 1 euro não era barato. Hoje pra casa, que as coisas de 1 euro não eram baratas. Gente, tá chovendo muito. Faz muita diferença. A gente fica por aqui, a gente se vê no próximo vídeo do Casal Buscapé. Você vai se ver, a gente vai se ver aqui também na próxima fase da nossa história, né? Porque esse é o 4º capítulo, ainda tem o 5º capítulo, vão ter alguns capítulos ainda pra contar um pouco mais da nossa história aqui pra vocês ficarem conhecendo um pouco mais do Casal Buscapé. Porque conhecer assim de longe, né? Tem que conhecer a nossa história, o caminho que a gente percorreu, as dificuldades que a gente passou. Por mais que hoje a gente só esteja contando, provavelmente a gente tá deixando muita coisa pra trás, esquecendo muita coisa. Mas a gente faz o possível para lembrar o que a gente conseguir aqui para contar para vocês, tá bem? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. A gente se vê amanhã em outro vídeo, com outro conteúdo muito legal, que tem vídeo todo dia no Casal Buscapé. E você fica com a gente aqui sempre, sempre, sempre. E outra, não se esquece de deixar aquele seu curtir, que vale super a pena e ajuda muito o nosso canal. Comenta aqui embaixo se você também tem passado por esses perrengues, né, Thiago, dos primeiros meses. Comenta aqui, ou se você passou, comenta aqui como é que foi a sua história também dos primeiros meses aqui em Portugal. Lembra de compartilhar esse vídeo que é super importante. Joga lá nos grupos de WhatsApp pra gente, pra mais pessoas vir fazer parte da nossa família Buscapé, tá bom? A gente fica por aqui, a gente se encontra amanhã. Tchau! Valeu, galera. Tchau!